Francisco ajeitou o chapéu de palha desbotado enquanto observava o sol tingir de ouro os campos de milho, uma extensão de terra que não era apenas propriedade, mas o testemunho vivo de décadas de suor e dedicação. Ao seu lado, Marina preparava o café no velho fogão a lenha, mantendo o ritual que sustentava o amor do casal há mais de 40 anos. O aroma do café fresco preenchia a cozinha, e Marina, com seus cabelos grisalhos e mãos marcadas pelo cabo da enxada, sorriu docemente para o marido. "O café está pronto, meu velho", ela anunciou com a ternura de quem encontrou a paz na simplicidade do campo. Mal sabiam eles que aquela serenidade matinal estava prestes a ser estraçalhada pelo ronco de motores potentes que cortavam a estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira que anunciava a chegada de tempos sombrios. 3 carros de luxo estacionaram diante da varanda, destoando completamente da paisagem rústica da fazenda. Francisco franziu o senho, sentindo um aperto inexplicável no peito ao ver seus 3 filhos desembarcarem com semblantes rígidos e roupas urbanas caras. Rodrigo, o primogênito, exalava uma arrogância gélida. Juliana, a filha do meio, trazia uma pasta de documentos apertada contra o peito como uma arma. E Marcos, o caçula, evitava o contato visual, mantendo-se um passo atrás. "Bom dia, pai. Mãe. Precisamos conversar", disparou Rodrigo, sem qualquer gesto de afeto ou saudação calorosa, ignorando o convite silencioso para o café que esfriava sobre a mesa. A tensão na varanda tornou-se quase palpável quando Juliana abriu a pasta e retirou as folhas de papel que selariam o destino dos pais. Sem preâmbulos ou anestesia, ela lançou as palavras que ecoaram como uma sentença de morte para a história daquela família. "É sobre a fazenda. Vocês vão ter que sair daqui", declarou ela, enquanto entregava os documentos a Francisco. O velho agricultor sentiu o chão oscilar, seus olhos cansados lutando para processar as letras miúdas que transformavam sua vida em mercadoria. "Como é? Do que vocês estão falando?" Ele balbuciou, enquanto Marina se aproximava, buscando apoio no ombro do marido, instintivamente percebendo que o perigo agora vinha do próprio sangue. "A fazenda foi vendida. Tudo legal, tudo documentado. Vocês assinaram a procuração me dando poderes para negociar", continuou Juliana com uma frieza cirúrgica. Francisco, cujas mãos tremiam não pela idade, mas pela indignação, negou veementemente ter dado tal autorização. No entanto, Rodrigo insistiu que as assinaturas estavam reconhecidas em cartório, sugerindo uma manobra sórdida feita nas sombras da confiança dos pais. "Isso é mentira. Nós nunca assinaríamos algo para destruir nosso lar." Marina explodiu em um grito de dor, mas o lamento foi recebido apenas pelo silêncio culpado de Marcos, que finalmente se manifestou com uma justificativa covarde. "Pai, mãe, vocês estão ficando velhos, não conseguem mais cuidar de tudo isso. É melhor assim." As palavras do filho caçula doeram mais do que qualquer perda financeira, pois revelavam que a traição fora orquestrada em nome de uma suposta proteção que, na verdade, ocultava a ganância. Francisco olhou para os filhos e perguntou com a voz rouca pela decepção: "Melhor para quem?" Rodrigo, ajustando os óculos escuros como se quisesse esconder qualquer resquício de humanidade, respondeu que eles receberiam uma quantia para alugar uma pequena casa na cidade. "Uma casinha na cidade. Esta é nossa casa. Aqui vocês nasceram, aqui enterramos nossos antepassados", rebateu Marina, enquanto as lágrimas começavam a sulcar seu rosto envelhecido, chocada com a impaciência de Juliana, que pediu para que ela não dramatizasse a situação. A crueldade dos filhos não se limitou apenas aos pais, ela se estendeu como uma praga sobre todos os que dependiam daquela terra. Arnaldo, o funcionário mais antigo, aproximou-se com o chapéu na mão, percebendo o desespero de seus patrões. Ao tentar oferecer apoio, foi prontamente silenciado pela arrogância de Rodrigo. "Ei, você não tem nada a ver com isso. Cuida do seu trabalho", ordenou o filho. Juliana foi ainda mais longe, informando que o ciclo de Arnaldo e dos outros trabalhadores havia chegado ao fim. O trabalho dele acabou também. "Os novos donos vão trazer equipe própria", sentenciou ela, ignorando o fato de que Arnaldo tinha filhos pequenos e 20 anos de lealdade dedicados àquela fazenda. O cenário de desolação era completo. Marina chorava na cadeira da varanda. Carla, a cuidadora das aves, soluçava ao longe sabendo que perderia seu teto,
e Francisco permanecia em pé, tentando manter a dignidade enquanto sua alma era retalhada. Ele olhou para os 3 estranhos que ele mesmo havia criado e questionou quanto eles haviam lucrado com aquela venda clandestina. Isso não vem ao caso, desconversou Rodrigo, ansioso para encerrar o assunto. A pressa dos filhos em se livrar do passado era tão grande que o prazo dado para a desocupação foi de apenas 1 semana. Vocês têm 1 semana para arrumar as coisas e sair. A mudança é definitiva, informou Juliana, fechando a pasta com um estalo autoritário. 1 semana para sair do lugar onde passei a vida inteira, perguntou Marina, olhando para os filhos como se estivesse vendo monstros pela primeira vez. Rodrigo, já caminhando em direção ao carro, limitou-se a dizer que o tempo era suficiente e que voltariam apenas para verificar se a casa estava vazia. Marcos, o único que ainda parecia carregar um fardo de culpa, murmurou um desculpa vazio antes de seguir os irmãos. Mas o pedido de perdão não tinha o poder de restaurar a confiança quebrada ou de devolver o chão que eles haviam acabado de roubar dos próprios pais sob o pretexto da velhice. O que os filhos não previam, no entanto, era que a cidade inteira estava observando. A notícia da expulsão de Francisco e Marina correu como pólvora pelas estradas de terra e pelas calçadas da Praça Central. A comunidade, que sempre admirou o casal pela sua generosidade e integridade, sentiu a dor como se fosse sua. Enquanto os filhos celebravam o dinheiro em contas bancárias distantes, uma rede de solidariedade invisível começou a se formar. Os vizinhos, os antigos funcionários e até comerciantes locais começaram a se mobilizar, não apenas para ajudar os velhos produtores, mas para garantir que a justiça, de uma forma ou de outra, batesse à porta daqueles que honraram apenas o cifrão. A partida forçada de Francisco e Marina não foi o fim, mas o início de um capítulo que deixaria a cidade em choque. Nos dias que se seguiram, a resistência silenciosa do casal e o apoio maciço da vizinhança criaram um isolamento social para os novos proprietários e um repúdio público aos filhos traidores. Francisco, segurando a mão de Marina enquanto fechavam a porteira pela última vez, olhou para o horizonte com uma força que os filhos jamais entenderiam. Eles haviam perdido a terra, mas os filhos haviam perdido a alma. E o que aconteceu depois, quando a verdade sobre a venda veio à tona e a cidade se uniu em um boicote sem precedentes, provou que o império construído com as mãos pode ser derrubado, mas o respeito conquistado com o caráter é indestrutível. Os 3 carros partiram, levantando a mesma poeira sufocante de quando chegaram, mas deixando para trás o rastro de 2 vidas completamente estraçalhadas. Francisco permaneceu estático na varanda, os olhos fixos no horizonte até que o último brilho metálico sumisse na curva da estrada. Ao seu lado, Marina chorava em um silêncio cortante, as lágrimas pesadas molhando o avental que era sua armadura de trabalho há anos. Os funcionários aproximaram-se lentamente, com o pesar de quem assiste a um velório em vida. Seu Francisco, isso não pode ser legal. Ninguém pode tirar uma pessoa da própria casa assim, murmurou Arnaldo, com a voz embargada pela revolta. Francisco, sentindo o peso do mundo nos ombros, apenas sussurrou com uma dor que não cabia no peito: eles são nossos filhos. Como podem fazer isso? O acolhimento dos empregados foi o único bálsamo naquele momento de trevas. Carla aproximou-se e envolveu Marina em um abraço protetor, demonstrando uma lealdade que o sangue dos filhos havia negado. Dona Marina, a senhora sempre foi uma mãe para mim. Se precisar de alguma coisa, de um lugar para ficar. Ofereceu a moça, sendo interrompida pelo agradecimento sofrido da patroa: obrigada, minha filha. Aquela primeira noite, porém, foi um mergulho no abismo. Deitados na cama que compartilhavam há décadas, o sono fugiu diante do som do silêncio, que parecia gritar as lembranças de cada tijolo erguido com sacrifício. A casa, antes um santuário de conquistas, agora parecia soluçar junto com seus donos sob o manto da madrugada. No escuro do quarto, o questionamento mais cruel emergiu dos lábios de Marina. Francisco, o que nós fizemos de errado? Ela perguntou, buscando uma lógica para a crueldade. O marido apertou sua mão com força, tentando encontrar firmeza onde só havia ruínas. Não fizemos nada errado. Criamos eles com amor, demos educação e trabalhamos para dar o melhor. Sempre soubemos da ambição do Rodrigo, mas nunca pensei que chegaria a isso, respondeu ele, embora a dúvida corroesse sua alma. Aos 60 e poucos anos,
Viam-se sem teto, sem sustento e sem as economias que sempre foram reinvestidas na terra, sentindo-se estrangeiros no próprio lar enquanto os dias de despejo avançavam implacáveis. A rotina transformou-se em um pesadelo logístico e emocional, onde cada objeto carregava 40 anos de história. Arnaldo e Carla tornaram-se os pilares daquela resistência desolada, ajudando a organizar o que restava enquanto o coração de Marina se partia a cada caixa fechada. No terceiro dia de angústia, Francisco, remexendo em uma gaveta esquecida do escritório, encontrou uma pasta amarelada que o tempo não conseguiu apagar. Eram contratos antigos e papéis herdados de seu pai que falavam sobre direitos minerais da propriedade, algo que ele nunca dera importância. Marina, vem cá ver isso. Não tenho certeza, mas acho que nossos filhos mentiram para a gente, exclamou ele, sentindo um lampejo de esperança em meio ao caos. Contudo, a crueldade dos filhos não conhecia limites e manifestou-se antes que Francisco pudesse agir. Antes do amanhecer, o som metálico de ferramentas e zumbidos elétricos despertou o casal. Homens estranhos mexiam nos fios de energia e nos registros de água sob a luz das lanternas. "O que vocês estão fazendo aí?" gritou Francisco da janela, o coração disparado. A resposta veio seca e desprovida de empatia, ordem do novo proprietário. Em poucos minutos, a bomba de água silenciou e as luzes da varanda se apagaram, mergulhando a casa em um breu punitivo que visava acelerar a expulsão daqueles que lhes deram a vida. Francisco correu para fora, confrontando os técnicos em um ato de desespero. "Esperem, ainda moramos aqui." "Vocês não podem fazer isso", protestou ele, mas recebeu apenas um papel como resposta. Era uma ordem de serviço assinada por Rodrigo Silva, o próprio filho, autorizando o corte dos serviços essenciais. Marina apareceu na porta, trêmula e desamparada na escuridão. "Francisco, o que está acontecendo?" Ela perguntou, recebendo a notícia mais humilhante de sua jornada: "Cortaram nossa luz e água." O choro dela misturou-se ao som das caminhonetes partindo, deixando claro que os filhos pretendiam vencê-los pelo cansaço e pela privação básica. Ao raiar do dia, a notícia da barbárie já havia atravessado as cercas e chegado à cidade. Dona Conceição, a vizinha de longa data, foi a primeira a romper o cerco da solidão com uma garrafa de café quente. "Francisco, Marina, que situação é essa? O pessoal da cidade inteira está comentando", disse ela, horrorizada com o estado dos amigos. Marina, tentando manter a compostura enquanto explicava a traição, desabafou: "Os meninos venderam a fazenda. Disseram que a gente tem que sair, mas isso não pode ser legal." Logo, seu Antônio e outros moradores locais se juntaram a eles, trazendo água e mantimentos, transformando o quintal em um quartel-general de solidariedade comunitária. Apesar do apoio dos vizinhos, a humilhação de depender da caridade alheia pesava sobre Francisco. A sugestão de buscar abrigo com outros parentes parecia ser a única saída imediata. Marina, com as mãos trêmulas, pegou o celular para ligar para sua irmã, Teresa, que vivia na capital. Explicou a situação com a voz embargada, implorando por um teto temporário até que pudessem se organizar. A resposta, porém, foi um golpe de misericórdia vindo de onde menos se esperava. "Ai, Marina, que situação complicada. Mas nosso apartamento é pequeno. Será que não é melhor mesmo vocês ficarem numa casa menor?", sugeriu Teresa, com uma neutralidade que beirava a cumplicidade. A incredulidade tomou conta de Marina ao ouvir a própria irmã validar a narrativa dos filhos. "Teresa, é só temporário. Até a gente se organizar", insistiu ela, mas a irmã continuou com evasivas, mencionando como os sobrinhos sempre foram responsáveis. Marina desligou o telefone sem se despedir, sentindo que o mundo inteiro estava conspirando contra a sua existência. A traição não era apenas filial, era um veneno que havia infectado até os laços fraternos, deixando o casal em um isolamento social que apenas a vizinhança humilde ousava desafiar, enquanto a elite da família fechava os olhos para a injustiça. Francisco, vendo o desespero de Marina, voltou seus olhos para a pasta de documentos antigos que encontrara. Enquanto a luz do sol de meio-dia iluminava os papéis sobre a mesa da cozinha agora sem eletricidade, ele percebeu que a batalha estava longe de terminar. Seus filhos haviam cortado a água e a luz, mas ainda não tinham conseguido apagar a chama de justiça que começava a arder em seus olhos cansados.
Eles acham que nos venceram, Marina, mas esses papéis contam uma história que eles não conhecem, afirmou ele com uma nova determinação. O choque que a cidade sentiria não viria da pobreza deles, mas da verdade que Francisco estava prestes a desenterrar. Francisco buscou apoio no primo Carlos, esperando encontrar um porto seguro em meio à tempestade familiar, mas a conversa revelou-se um novo abismo de desilusão. Olha, Francisco, essas questões de família são delicadas. Não posso me meter nisso. Se os próprios filhos acharam melhor assim, esquivou-se Carlos, com uma neutralidade covarde. Indignado, Francisco relembrou os 50 anos de convivência e o caráter ilibado que sempre demonstrou, mas o primo apenas retrucou que a idade tornava as pessoas teimosas e resistentes a mudanças. Francisco desligou o telefone com o peito apertado, sentindo que a rede de mentiras tecida por seus filhos havia infectado até os ramos mais distantes de sua árvore genealógica. Ao final da tarde, Arnaldo trouxe notícias que transformaram a tristeza de Francisco em uma fúria contida e dolorosa. O funcionário relatou que os filhos de Francisco estavam espalhando boatos cruéis por toda a região, alegando que o pai havia perdido a lucidez e não conseguia mais gerir os negócios. Perdendo a cabeça. Repetiu Francisco, incrédulo diante da calúnia. Arnaldo confirmou que a campanha difamatória visava preparar o terreno para a interdição moral do casal, convencendo a vizinhança de que eles estavam confusos e que a venda da fazenda era um desejo consensual. Que monstros! Que monstros nós criamos! Sussurrou Marina, chocada ao perceber que a ganância dos filhos havia assassinado não apenas o seu presente, mas também a sua honra. Naquela noite, desprovidos de luz e água, Francisco e Marina buscaram abrigo em uma dependência menor da propriedade, cercados por velas e lampiões trazidos pelos leais funcionários. Em meio às sombras da humilhação, Arnaldo sugeriu que o patrão procurasse o Dr. Roberto, um advogado conhecido na cidade por sua integridade e compaixão com os humildes. Francisco hesitou, temendo não ter recursos para pagar por justiça, mas Marina, com uma determinação que brotou das cinzas de sua dor, foi categórica: Francisco, não temos mais nada a perder. Aquelas palavras selaram o compromisso de lutar até o fim, aceitando a ajuda de Arnaldo, que se ofereceu para levá-los à cidade em seu caminhão velho, retribuindo décadas de tratamento familiar. Dias depois, o escritório do Dr. Roberto, um prédio antigo de aura respeitável, tornou-se o palco da primeira grande revelação. O advogado ouviu o relato com atenção meticulosa, seus olhos brilhando atrás das lentes dos óculos enquanto examinava a pasta de documentos que Francisco mantinha guardada. Vejam só estes documentos. Muito interessante, comentou ele, detendo-se em um contrato de arrendamento mineral assinado pelo pai de Francisco há muitos anos. O agricultor, confuso, perguntou o que haveria de tão especial ali, ao que o advogado respondeu: este documento dá direito sobre qualquer minério encontrado na propriedade. E existe uma pesquisa indicando a presença de ferro aqui. A surpresa de Francisco aumentou quando o Dr. Roberto apresentou um laudo atualizado que acompanhava os papéis amarelados. Segundo o advogado, se os dados estivessem corretos, aqueles direitos valiam milhões, uma fortuna que explicava a pressa e a agressividade dos filhos em realizar a venda. Milhões, indagou Francisco, quase perdendo o equilíbrio na cadeira. O advogado então passou a analisar a cópia da procuração usada por Rodrigo para alienar a fazenda. Com o auxílio de uma lupa e comparando assinaturas de outros documentos, a expressão do Dr. Roberto endureceu, revelando que a trama era ainda mais sórdida do que imaginavam. Francisco, esta procuração é falsa, declarou o Dr. Roberto com firmeza. Ele explicou que a assinatura não conferia, o carimbo do cartório apresentava irregularidades gritantes e, juridicamente, nenhuma procuração genérica poderia autorizar a venda de uma propriedade sem uma autorização específica e detalhada dos donos. Francisco sentiu o mundo girar, compreendendo que seus filhos não apenas haviam sido ingratos, mas haviam se tornado criminosos comuns, falsificadores que roubaram o próprio pai para se apossarem de uma riqueza mineral oculta. A venda, portanto, era nula perante a lei, e o direito de Francisco à sua terra permanecia intacto sob a fraude. A revelação foi como um sol de verão dissipando a névoa fria que envolvia a vida do casal. Pela primeira vez em semanas, a esperança não era apenas um desejo, mas uma estratégia jurídica concreta.
O que podemos fazer? Perguntou Francisco, a voz tremendo de emoção ao ver a saída para o labirinto. O doutor Roberto explicou que entrariam com uma ação de anulação de venda imediatamente, provando a falsificação e investigando o dolo dos filhos em relação aos direitos minerais. Sobre os custos, o advogado tranquilizou o velho amigo. Se conseguirmos provar tudo isso, meus honorários saem da indenização. Não paguei nada adiantado. A gratidão de Francisco transbordou em um aperto de mão vigoroso, um gesto que selava uma aliança pela justiça. Doutor, o senhor está nos dando nossa vida de volta, disse ele, sentindo a dignidade retornar ao seu peito. O advogado, com um sorriso prudente, retrucou que aquele era apenas o começo da luta, mas que agora eles tinham as armas certas. Na volta para a fazenda, no chacoalhar do caminhão de Arnaldo, Francisco não via mais as cercas como limites de sua prisão, mas como os marcos de um império que ele estava prestes a retomar, ansioso para dividir a luz daquela descoberta com sua companheira de vida. Ao avistar a porteira da fazenda, Francisco viu Marina no quintal, uma figura solitária alimentando as galinhas sob o sol poente, alheia à reviravolta que estava prestes a mudar seu destino. Ele desceu do caminhão antes mesmo que Arnaldo parasse completamente, o coração batendo com uma força que ele não sentia há anos. Marina, gritou ele, cruzando o espaço que os separava com passos firmes. Nós fomos enganados, mas agora temos como provar. Marina largou a espiga de milho que segurava, o olhar de confusão sendo rapidamente substituído por uma centelha de esperança ao ver o brilho de vitória nos olhos do marido. O abraço que se seguiu no meio do quintal não era mais um abraço de consolo, mas de resistência. Francisco começou a relatar cada detalhe da conversa com o doutor Roberto, mencionando a fortuna mineral e a prova da falsidade dos filhos. Arnaldo observava de longe, com um sorriso de satisfação por ter sido o instrumento daquela descoberta. A noite que se aproximava não seria mais de escuridão e velas chorosas, mas de planejamento e força. O jogo havia virado, e a cidade, que em breve estaria em choque, veria que o império de Francisco e Marina não seria derrubado pela ganância dos filhos, mas restaurado pela força da verdade. Francisco detalhou para Marina cada descoberta feita no escritório do advogado, explicando sobre os direitos minerais ocultos, a falsificação da procuração e a esperança real de anular a venda fraudulenta. Marina chorou, mas dessa vez o pranto não vinha do desespero, e sim de um alívio que lavava sua alma cansada. Quer dizer que podemos voltar para nossa casa? Perguntou ela, buscando confirmação nos olhos do marido. Francisco a abraçou com uma força renovada, sentindo que a justiça finalmente começava a pender para o lado deles. Não só isso. Quer dizer que nossos filhos vão pagar por tudo o que fizeram conosco, afirmou ele, enquanto Arnaldo, testemunha fiel de toda a luta, sorria largo ao perceber que a verdade estava vindo à tona. Naquela noite, apesar de estarem confinados em uma dependência humilde, sem luz elétrica ou água encanada, o sono de Francisco e Marina foi o mais tranquilo em semanas. A esperança era agora o combustível que os mantinha de pé, superando a humilhação imposta pelo próprio sangue. Francisco despertou antes do amanhecer, sentindo que o peso no peito havia diminuído, embora soubesse que a batalha oficial estava apenas começando. Na cozinha improvisada, Marina aquecia a água em um fogareiro, mantendo a dignidade mesmo diante da precariedade. Você dormiu? Ela perguntou baixinho, ao que ele respondeu com um suspiro de determinação, pouco. Fiquei pensando no que o doutor Roberto falou ontem. Arnaldo e Carla chegaram cedo, trazendo mais do que pães frescos, traziam o apoio moral que a família estendida havia negado ao casal. O funcionário entregou a Francisco uma pasta contendo cópias de documentos obtidos em um cartório da cidade vizinha, registros antigos que comprovavam a linhagem da propriedade. Seu Francisco trouxe as cópias que o doutor Roberto pediu. Consegui no cartório onde seu pai registrou aqueles contratos antigos, anunciou Arnaldo. Com as mãos trêmulas, Francisco folheou os papéis amarelados até encontrar a cláusula que mudaria o destino de todos. Olha aqui, Marina. Está escrito que qualquer minério encontrado na propriedade pertence aos herdeiros diretos, apontou ele, percebendo que a terra valia muito mais do que imaginavam. A revelação de Carla sobre as movimentações suspeitas de Rodrigo nos meses anteriores serviu como a peça final do quebra-cabeça.
Ela relatou ter visto o filho mais velho caminhando pelos campos acompanhado de homens estranhos em carros luxuosos, que faziam medições e anotações constantes. Que homens? Questionou Francisco, sentindo a rede de mentiras se apertar. Carla explicou que, na época, Rodrigo justificava a presença deles como técnicos agrícolas, mas que eles pareciam ignorar completamente as plantações. Precisamos levar isso para o Dr. Roberto hoje mesmo, declarou Marina, recuperando uma determinação que parecia perdida nos dias de choro e silêncio. No caminho para a cidade, dentro do caminhão de Arnaldo, Francisco olhava para as terras que ele e Marina haviam cultivado com tanto suor. A dor de ter sido traído pelos filhos doía mais que qualquer ferida física, mas a descoberta da fraude mineral trazia um novo propósito à sua existência. Ao chegarem ao escritório, foram recebidos pela secretária, Dona Helena, que já os aguardava com um sorriso acolhedor. Doutor Roberto está esperando vocês. Disse que tem novidades importantes, informou ela. Ao entrarem na sala, encontraram o advogado cercado de relatórios, laudos e uma lupa, evidenciando que a investigação havia avançado profundamente nas últimas horas. O doutor Roberto não perdeu tempo e apresentou as provas técnicas da falsificação que Rodrigo e os irmãos haviam arquitetado. Francisco, Marina, sentem-se. O que descobri nas últimas horas vai chocar vocês, começou ele, antes de revelar o laudo pericial que provava que a assinatura de Francisco havia sido grosseiramente copiada. O advogado explicou que as diferenças microscópicas confirmavam a fraude e que até o carimbo do cartório era inautêntico. Então, a venda é inválida? Perguntou Marina, recebendo a confirmação que tanto esperava, completamente inválida. Mas tem mais, muito mais, continuou o doutor Roberto, pegando outro conjunto de documentos da prefeitura. A investigação revelou que, 6 meses antes da expulsão dos pais, Rodrigo havia protocolado um pedido de pesquisa mineral em nome de uma empresa de fachada. 6 meses, repetiu Marina, chocada com a premeditação do crime. O advogado confirmou que o pedido fora assinado pelo próprio Rodrigo Silva e que os resultados, chegados a 3 meses, indicavam uma das maiores reservas de minério de ferro da região. Arnaldo, tomado pela indignação, não conseguiu se conter e exclamou: esse moleque desgraçado sabia de tudo. A ganância dos filhos era agora uma evidência documental que não podia mais ser ignorada ou justificada como cuidado com a velhice dos pais. Quando Francisco perguntou sobre o valor real daquelas terras, o silêncio que se seguiu na sala foi carregado de tensão. O doutor Roberto explicou que, em uma estimativa conservadora, os direitos valiam milhões de reais, podendo chegar a 100 milhões se explorados adequadamente. Marina começou a chorar novamente, mas suas palavras agora carregavam a força de uma mãe ferida na alma. Eles sabiam. Sabiam que éramos ricos e nos trataram como mendigos, desabafou ela entre soluços. A crueldade dos filhos ia além do dinheiro, era uma tentativa deliberada de desumanizar os próprios pais para facilitar o saque da fortuna oculta sob o milharal. As revelações de Dr. Roberto tornaram-se ainda mais sombrias quando ele mencionou contratos preliminares já assinados por Rodrigo com uma grande mineradora. O filho mais velho já havia negociado os direitos de exploração por 30 milhões, reservando para si uma comissão de 10 milhões de reais. Francisco levantou-se da cadeira, o corpo trêmulo diante da magnitude da traição. Meu próprio filho me roubou, me humilhou, me jogou para fora de casa por dinheiro, declarou ele, sentindo a fúria e a tristeza duelarem em seu coração. Ele percebeu que nunca fora sobre sua idade ou incapacidade, mas sim sobre o preço que os filhos colocaram em suas vidas. O doutor Roberto olhou para o casal com seriedade e acrescentou um detalhe que selava o destino de toda a linhagem. Não só Rodrigo, afirmou o advogado, indicando que Juliana e Marcos também estavam profundamente envolvidos na trama, compartilhando os benefícios da fraude. Francisco apertou a mão de Marina, ciente de que a batalha agora seria pública e implacável. Eles não estavam mais apenas defendendo um teto, mas desmantelando uma organização criminosa formada dentro do próprio lar. Vamos até o fim, doutor, concluiu Francisco, transformando sua dor em uma armadura legal que a cidade jamais esqueceria. O doutor Roberto revelou que a teia de traição envolvia todos os herdeiros, confirmando que Juliana também assinou documentos comprometedores e que Marcos, apesar de sua aparente hesitação, tinha pleno conhecimento do plano.
Arnaldo, que acompanhava a reunião, não conseguiu conter sua indignação diante da frieza dos filhos. Doutor, isso não é só roubo, é crueldade. Vi com meus próprios olhos como trataram os pais, desabafou o fiel funcionário. O advogado, organizando as pilhas de papéis sobre a mesa, garantiu que a punição seria severa. É exatamente por isso que vamos processar por muito mais que restituição de bens. Vamos entrar com ação por falsificação, apropriação indébita, danos morais e ainda pedir indenização por sofrimento psicológico, sentenciou ele. Marina, com o coração acelerado pela possibilidade de justiça, questionou sobre o tempo necessário para que pudessem reaver o que era deles por direito. O doutor Roberto explicou que, com o peso das evidências de falsificação, conseguiria uma liminar imediata para congelar qualquer transação sobre a fazenda. Dentro de algumas semanas vocês estarão de volta à sua casa, prometeu ele. Francisco sentia-se em estado de choque. Em poucas horas, descobriu que era dono de uma fortuna mineral e que o pesadelo arquitetado pelos próprios filhos estava prestes a ruir. Com a voz embargada, ele agradeceu ao advogado, que apenas respondeu, vivendo para ver a justiça ser feita, Francisco, e voltando para sua casa de cabeça erguida. Ao saírem do escritório, Francisco percebeu que o silêncio da humilhação havia sido substituído pelo burburinho da solidariedade. Na padaria local, a proprietária aproximou-se com um semblante iluminado pela notícia que já corria as ruas. Seu Francisco, soube que descobriu a verdade sobre seus filhos. Todo mundo aqui estava indignado com essa história, comentou ela. Francisco, mantendo a serenidade, respondeu apenas que a verdade sempre aparece, sentindo na pele a mudança de tratamento da comunidade. Se antes era visto como um idoso confuso, agora era respeitado como um homem que estava reconquistando sua dignidade contra a vilania de seu próprio sangue. No trajeto de volta para a fazenda, o clima dentro do caminhão de Arnaldo era de uma vitória silenciosa, mas potente. Carla, sentada ao lado de Marina, refletia sobre a mudança de comportamento dos filhos dos últimos anos. Dona Marina, a senhora sempre soube que tinha algo errado nessa história, não foi? Perguntou a jovem. Marina admitiu que percebera a ganância e a frieza crescendo em Rodrigo, mas que jamais imaginara uma traição tão profunda. Quando Arnaldo questionou sobre Marcos, o caçula, Francisco suspirou com uma dor paternal profunda. O Marcos era meu caçula, sempre foi mais sensível, mas se deixou levar pelos outros dois. Isso dói tanto quanto a traição do Rodrigo, confessou ele. Ao chegarem à propriedade, a paisagem parecia ter recuperado seu brilho original, mesmo que ainda não pudessem entrar na casa principal. Carla, emocionada, fez questão de ressaltar que todos os antigos funcionários estavam do lado do casal. Todos os funcionários que trabalhavam aqui estão torcendo pelo senhor. A gente sabia que tinha coisa errada. Ninguém acreditava que o senhor tinha concordado com aquela venda, afirmou ela, lembrando que o carinho com que Francisco sempre tratou a equipe estava sendo retribuído em forma de lealdade inabalável agora que eles mais precisavam. Naquela tarde, enquanto revisavam os documentos para os processos judiciais, Francisco e Marina começaram a vislumbrar um futuro que ia além da retomada de posse. Francisco perguntou à esposa o que ela gostaria de fazer com a vida após recuperarem a fazenda e a nova fortuna. Marina, após refletir sobre a dor de ter sido humilhada pelos filhos, revelou um desejo nobre. O que quero é usar esse dinheiro para ajudar outras pessoas que estão passando pelo que a gente passou. Idosos abandonados pelos filhos. Gente simples que não tem como se defender, propôs ela, mostrando que a amargura não encontrara morada em seu espírito. Francisco sorriu com uma admiração renovada pela mulher que escolhera para dividir sua jornada de décadas. Ele percebeu que, apesar de toda a escassez imposta pelos filhos, o coração de Marina permanecia abundante em bondade. Marina, você sabe por que eu te amo tanto? Porque mesmo depois de tudo que nos fizeram, seu coração continua bom. Continua pensando em ajudar os outros, declarou ele. Naquela noite, o sono do casal foi profundo e restaurador, pois sabiam que a verdade fora desenterrada e que a justiça, embora por vezes tardia, já estava batendo à porta daquela propriedade sagrada. O dia seguinte começou com uma movimentação oficial que Francisco e Marina não esperavam tão cedo.
Antes das 7 da manhã, 3 viaturas e um carro do fórum estacionaram bruscamente no pátio, levantando a poeira da justiça. Francisco, espiando pela janela da dependência humilde, chamou a esposa com urgência. Marina, acorda. Chegou o pessoal da justiça, avisou ele, enquanto ela se apressava em se arrumar. Doutor Roberto desceu de um dos veículos acompanhado de um oficial de justiça, trazendo nos olhos a certeza de que a primeira grande vitória havia sido conquistada. O advogado aproximou-se com passos firmes e um sorriso confiante para acalmar o casal. Francisco, Marina, trouxe a liminar. A partir de agora, ninguém pode mais mexer em nada nesta propriedade, anunciou ele. O oficial de justiça, um homem de postura rígida e bigode grisalho, solicitou a presença de Francisco para oficializar a notificação. Senhor Francisco Silva, tenho aqui uma ordem judicial suspendendo qualquer transação envolvendo esta propriedade até que seja resolvida a questão da falsificação documental, declarou ele, entregando os papéis que representavam o escudo legal que o casal tanto necessitava. Francisco segurou o documento com as mãos trêmulas, lendo as palavras que devolviam seu direito à existência e ao seu lar. Pela primeira vez em semanas, ele sentiu que o peso do Estado e da lei estava protegendo seu suor e sua história. Isso quer dizer que posso voltar para minha casa? Perguntou ele com uma ansiedade quase infantil. O oficial de justiça explicou que a propriedade estava sob proteção judicial e que nenhum terceiro poderia alterá-la. Significa que esta propriedade não pode mais ser vendida, transferida ou alterada até segunda ordem. E sobre voltar para casa, isso vai depender dos próximos desdobramentos, concluiu, enquanto a esperança se tornava uma realidade palpável no horizonte. O doutor Roberto aproximou-se com um semblante que misturava gravidade e triunfo, trazendo notícias que aceleraram o curso da justiça. Francisco, as coisas estão acontecendo mais rápido do que esperávamos. Ontem à noite descobri coisas que vão mudar completamente este caso, anunciou ele, convidando o casal a entrar na casa principal para analisar as provas. Francisco hesitou, lembrando-se da proibição imposta pelos filhos, mas foi prontamente encorajado pelo oficial de justiça presente. Seus filhos não mandam mais em nada aqui. Esta propriedade está sob proteção judicial, afirmou a autoridade, garantindo que o retorno ao lar não era apenas um desejo, mas um direito restaurado. Ao cruzar o umbral da casa onde nascerá e criará sua família, Francisco foi inundado por uma onda de emoção que quase o fez perder o equilíbrio. Marina apertou sua mão, compartilhando o sentimento de reconquista daquele solo sagrado. O doutor Roberto, espalhando documentos sobre a mesa da cozinha que tantas vezes servirá ao café da manhã, iniciou o relato do que descobriu. Sentem-se. O que descobri vai chocar vocês, disse ele, preparando o casal para a primeira grande revelação. A empresa mineradora com quem Rodrigo negociara era uma fraude inexistente há 3 anos, o que transformava o ato do filho em crime de estelionato. As mãos de Marina cobriram sua boca em sinal de choque enquanto o advogado prosseguia com a devassa nas contas bancárias dos 3 herdeiros. Francisco descobriu que Rodrigo, aproveitando-se de uma antiga procuração para fins burocráticos simples, havia drenado as economias de uma vida inteira. Quanto eles tiraram? Perguntou Marina, recebendo o golpe que temia, R$ 280. 00000. O valor, retirado nos últimos 6 meses, coincidia exatamente com o período em que a trama mineral foi iniciada, revelando que os pais estavam financiando, sem saber, a própria ruína orquestrada pelos filhos. Francisco levantou-se e caminhou até a janela, observando os campos que conhecia como a extensão de seu próprio corpo. A rouquidão em sua voz denunciava a profundidade da decepção ao compreender que tudo fora meticulosamente calculado. Eles planejaram tudo. Não foi impulso, foi um plano, murmurou ele. O doutor Roberto confirmou a tese, relatando que Rodrigo percorrera diversos cartórios em busca de brechas para transferir a propriedade, agindo como um predador à espreita de sua presa, enquanto Marina se perguntava, entre lágrimas, como fora possível criar filhos capazes de tamanha atrocidade. A atmosfera na cozinha tornou-se ainda mais densa quando Arnaldo, Carla e outros funcionários surgiram à porta, trazendo consigo o peso de segredos guardados por lealdade e medo. Seu Francisco, posso falar? A gente veio porque tem coisas importantes para contar, pediu Arnaldo, sendo acolhido por Francisco, que sempre os vira como parte da família.
Carla, visivelmente nervosa, revelou que eles foram testemunhas oculares das intenções sombrias dos herdeiros. A gente presenciou conversas dos filhos do seu Francisco sobre como eles iam se livrar dos pais e ficar com tudo, relatou ela, expondo a frieza dos diálogos que ecoavam pelos corredores da fazenda. Os relatos continuaram com Sebastião mencionando ter visto Juliana negociando com homens de terno, garantindo-lhes que os pais não teriam escolha a não ser abandonar a propriedade. Para Marina, a constatação era devastadora, eles eram vistos apenas como obstáculos burocráticos. Eles realmente nos viam como obstáculos, concluiu ela, sentindo as pernas fraquejarem. Carla então trouxe o detalhe mais pungente sobre o filho caçula, revelando que ele demonstrava fraqueza diante da manipulação dos irmãos. O Marcos chorou na frente da gente algumas vezes. Dizia que não queria fazer aquilo, mas que os irmãos falavam que era a única forma de proteger o futuro da família, contou a funcionária. A expressão proteger o futuro da família soou como um escárnio para o doutor Roberto, que viu nela a prova definitiva de que todos sabiam do tesouro escondido sob a terra. Interessante essa expressão. Sugere que eles sabiam sobre algo que vocês não sabiam, observou o advogado. Ele apresentou evidências de que Rodrigo contratara um geólogo particular por R$ 15.000 para realizar uma avaliação clandestina da fazenda, munindo-se de mapas detalhados que jamais deveriam ter sido acessados sem a permissão de Francisco, configurando uma invasão de privacidade e direitos patrimoniais absoluta. A indignação de Francisco atingiu o ápice quando soube que até o pagamento do geólogo fora feito com o dinheiro roubado do casal. R$ 15,000 do nosso dinheiro para nos roubar, exclamou ele. O doutor Roberto foi implacável ao revelar a origem daquela quantia, a conta poupança destinada a emergências médicas dos idosos. Seus filhos não apenas roubaram seu dinheiro, roubaram sua segurança, sua dignidade e sua paz, sentenciou o advogado, enquanto Marina desabava ao ver que o fundo de reserva guardado centavo por centavo fora usado como arma contra eles mesmos. Antes que o silêncio da tristeza pudesse se instalar, Sebastião trouxe uma última informação crucial sobre a tentativa de destruição de provas. Doutor, tem mais uma coisa. A gente viu Rodrigo queimando papéis no quintal semana passada, relatou o funcionário, descrevendo a pilha de documentos que o filho mais velho destruíra apressadamente ao ser notado. O doutor Roberto ficou em alerta máximo, percebendo que a pressa de Rodrigo em apagar os rastros era o sinal mais claro de culpa e do pânico que começava a se instalar no acampamento dos traidores conforme a justiça se aproximava. Francisco olhou para cada um dos funcionários e depois para o doutor Roberto, sentindo que o cerco estava finalmente se fechando. A casa que os filhos tentaram transformar em um deserto de solidão estava agora cheia de vozes de verdade e justiça. Eles podem ter queimado papéis, mas não podem queimar o que esses olhos viram e o que essa terra guarda, afirmou Francisco com uma coragem renovada. A batalha agora deixava de ser apenas sobre uma fazenda e passava a ser sobre a alma de uma família que precisava ser purificada pelo rigor da lei e pela luz da verdade absoluta que ninguém mais poderia apagar. O doutor Roberto anotava cada detalhe com precisão cirúrgica, enquanto o peso das revelações ainda pairava sobre Francisco como uma névoa densa. O advogado garantiu que a resposta legal seria implacável, abrangendo desde a restituição de cada centavo desviado até a prisão dos responsáveis. O que acontece agora? Perguntou Francisco, com a voz carregada de cansaço. O advogado foi direto. Agora, Francisco, vocês processam por tudo. Com as evidências que temos, é impossível eles escaparem. Além disso, vamos pedir prisão preventiva por falsificação de documentos. Marina, em choque, questionou sobre a possibilidade de cárcere, ao que ele respondeu que a justiça não costuma ser piedosa com quem rouba os próprios pais idosos. O toque do telefone interrompeu o planejamento, e a voz de Rodrigo, agora desprovida de sua habitual arrogância, surgiu do outro lado da linha tentando uma reconciliação tardia. Alô, pai, sou eu, Rodrigo. Soube que tem gente da justiça aí na fazenda. Pai, a gente pode conversar. Resolver isso em família, propôs o filho, soando visivelmente nervoso. Francisco olhou para sua esposa, para o advogado e para os funcionários leais que formavam seu verdadeiro círculo de confiança. Com uma firmeza que não sentia há tempos, ele sentenciou o fim daquela dinastia de mentiras. Rodrigo,
não temos mais nada para conversar. Vocês fizeram suas escolhas. Agora é com a justiça. Ao desligar o telefone, um silêncio de dignidade recuperada preencheu a sala, selando o destino dos traidores e o renascimento dos patriarcas. Arnaldo, sempre presente, reforçou que o patrão fizera a escolha correta, ao que Francisco respondeu com o olhar fixo em seus verdadeiros aliados: fiz o que deveria ter feito semanas atrás. Defendi minha família, minha verdadeira família. Ele compreendeu que os filhos de sangue haviam escolhido a ganância, mas as pessoas ao seu redor haviam escolhido a lealdade, e era por elas que ele lutaria até o fim das consequências legais. 3 semanas após a emissão da liminar, a fazenda pulsava novamente com a energia da vida cotidiana, com luz e água restauradas e o casal dormindo em sua própria cama. O doutor Roberto ligou logo cedo, com um entusiasmo contagiante que anunciava o ápice da reviravolta. Francisco, vista sua melhor roupa. Hoje é o dia da reviravolta completa. O juiz aceitou todos os nossos pedidos, informou ele. A notícia era bombástica. A prisão preventiva de Rodrigo havia sido decretada e executada durante a madrugada, enquanto Juliana e Marcos estavam sendo convocados para enfrentar o peso da lei e da verdade. O advogado chegou à fazenda acompanhado de peritos contábeis e oficiais, pronto para rastrear cada rastro de desvio financeiro deixado pelos filhos. Marina, curiosa sobre os estranhos, ouviu de Dr. Roberto que o levantamento seria minucioso para garantir a recuperação de tudo que fora roubado. Vão fazer o levantamento completo de tudo que seus filhos tiraram e vocês vão receber indenização por danos morais. Francisco, quando terminar tudo isso, vocês vão estar numa situação financeira melhor do que jamais imaginaram, explicou o advogado, enquanto um dos peritos solicitava a autorização formal de Francisco para abrir o sigilo das contas bancárias. A chegada de Marcos e Juliana ao pátio da fazenda marcou o confronto final entre a culpa e a soberba. Marcos estava visivelmente abatido, enquanto Juliana mantinha a máscara de arrogância que Francisco tanto desprezava. Ao ser questionado sobre o paradeiro de Rodrigo, o doutor Roberto foi enfático: preso desde ontem à noite. A polícia foi na casa dele de madrugada. Francisco sentiu uma amarga satisfação mesclada com a tristeza de pai, vendo o primogênito colher o que plantara, enquanto o caçula se aproximava com os olhos vermelhos, balbuciando um pedido de perdão que parecia vir do fundo da alma. Pai, mãe, eu quero contar tudo, toda a verdade, e pedir perdão, implorou Marcos, sendo imediatamente repreendido pela irmã. Juliana tentou silenciá-lo com a frieza de sempre: Marcos, não fala nada sem o advogado orientar. Contudo, o caçula, atingindo seu limite moral, explodiu contra a tirania da irmã. Cala a boca, Juliana. Chega, não aguento mais carregar essa culpa, gritou ele, revelando que a sensibilidade que Francisco plantara nele ainda não havia sido totalmente sufocada pela ambição dos irmãos mais velhos. Francisco permitiu que o filho falasse, mantendo uma distância emocional necessária para que a verdade fluísse sem as amarras do antigo afeto. Marcos iniciou a confissão detalhando como Rodrigo arquitetara o plano desde a descoberta secreta do minério, financiando os estudos geológicos com o próprio dinheiro da fazenda. Pai, tudo começou quando Rodrigo descobriu sobre o minério. Ele contratou um geólogo escondido usando o dinheiro das contas da fazenda, revelou o jovem, sob o olhar atento do Dr. Roberto, que já possuía as provas documentais daquela manobra sórdida. Marina explodiu em indignação ao ouvir a justificativa mentirosa que Rodrigo usará para manipular os irmãos, alegando que estavam protegendo os pais de aproveitadores externos. Que mentira descarada! Exclamou ela. Marcos concordou, admitindo que, embora soubesse da farsa, deixou-se levar pelo discurso sedutor do irmão e pela ganância imediata de Juliana. Eu sei que era mentira, mãe, mas ele falava de um jeito que parecia que estava protegendo vocês, justificou-se ele, enquanto Juliana era silenciada até pelo próprio advogado diante da avalanche de confissões espontâneas do irmão. O relato final de Marcos confirmou o que Francisco mais temia: o planejamento deliberado e a falta de escrúpulos dos filhos que ele tanto amara. O caçula admitiu que Juliana aceitara o plano instantaneamente, visando o dinheiro fácil, enquanto ele próprio chorara diversas vezes em segredo, mas sem nunca interromper a execução do golpe. Francisco ouviu tudo com uma serenidade gélida,
concluindo que o perdão de Marcos era um passo importante, mas que a justiça não poderia ser detida. Mas mesmo assim fez, sentenciou o pai, fechando o ciclo de impunidade e dando início ao tempo de colher a justiça que a terra e a vida finalmente lhes entregavam. Marina observava o filho caçula com uma mágoa que transbordava em seus olhos cansados. Marcos, em um surto de honestidade tardia, admitiu que sua participação no golpe fora motivada pelo medo de ser excluído da herança pelo irmão mais velho. Fiz porque o Rodrigo ameaçou me excluir da herança se eu não participasse. Porque eu sou fraco, mãe. Sempre fui fraco, confessou ele, revelando a face de um homem quebrado pela própria consciência. Francisco olhou para o filho, e embora visse o arrependimento, sabia que a estrutura moral daquela família havia sido abalada de forma irreversível por aquela fraqueza. A conversa avançou para os detalhes sórdidos do saque financeiro. Marcos revelou ter recebido R$ 50.000 como pagamento pelos riscos que corriam ao lesar os próprios pais. Riscos de roubar os próprios pais, rebateu Marina, com uma voz carregada de uma decepção que nenhuma quantia poderia pagar. Enquanto isso, Juliana tentava desesperadamente manter sua postura de superioridade, minimizando a gravidade de seus atos. Pai, mãe, vocês estão exagerando. A gente só queria o melhor para vocês, alegou ela, provocando uma indignação profunda em Francisco. A paciência de Francisco, forjada em décadas de trabalho duro, finalmente se esgotou diante do cinismo da filha. Ele relembrou as noites no escuro, a falta de água e a humilhação pública perante os funcionários. O melhor. Cortar nossa energia e água era o melhor para nós. Nos humilhar era o melhor, questionou ele. Juliana, incapaz de reconhecer o erro, retrucou que os pais estavam sendo cabeça dura por quererem permanecer no próprio lar. O doutor Roberto interveio, sugerindo que ela se calasse, mas o desrespeito de Juliana já havia selado seu destino emocional perante o pai. Francisco levantou-se, encarando a filha com uma autoridade que a fez recuar. Juliana, você falsificou minha assinatura, roubou meu dinheiro e ainda tem a cara de pau de dizer que a culpa é minha. O senhor não entende de negócios, não entende o valor do que tem, disparou ela. A resposta de Francisco veio como um golpe de misericórdia na arrogância da herdeira. Entendo de caráter, coisa que você perdeu pelo caminho. O silêncio que se seguiu foi absoluto, deixando claro que, para Francisco, o valor de uma vida não se media em minérios, mas na integridade que ela havia jogado fora. A revelação do perito contábil trouxe o golpe final para a saúde financeira e emocional do casal. O desvio não fora apenas de R$ 280.000, mas atingira a cifra assustadora de R$ 460.000, drenados de investimentos e poupanças que os idosos acreditavam estarem protegidos. Quase R$ 500.000. O trabalho de uma vida inteira roubado pelos próprios filhos, lamentou Marina, apoiando-se na mesa para não cair. O perito explicou que o grupo utilizara tanto as procurações antigas quanto documentos falsos para realizar a limpeza sistemática das contas. No calor da discussão, Juliana acabou produzindo provas contra si mesma ao atacar o irmão, confirmando que todos participaram conscientemente do esquema. O doutor Roberto, satisfeito com a confissão espontânea, explicou os próximos passos da punição. Agora eles devolvem tudo com correção monetária e juros, além da indenização por danos morais. Estou pedindo R$ 2 milhões, anunciou o advogado. Juliana empalideceu ao perceber que a ganância levaria à ruína financeira, enquanto o advogado sentenciava que aquele valor ainda era pouco diante da crueldade demonstrada pelo trio. Marcos, em um ato de desespero e contrição, ofereceu-se para vender todos os seus bens e quitar sua parte da dívida, aceitando que precisava aprender sobre as consequências de seus atos. Francisco aceitou a oferta com uma sobriedade gélida. Marcos, você vai pagar não porque eu quero sua desgraça, mas porque precisa aprender que ações têm consequências. Eu sei, pai, e mereço, respondeu o caçula. Já Juliana, agora dominada pelo medo, perguntou sobre o risco de prisão, ouvindo do advogado que a falsificação de documentos era um crime sério que poderia, sim, levá-la ao mesmo destino de Rodrigo. Ao ver o temor nos olhos da filha, Francisco sentiu um breve lampejo de pena, que foi rapidamente apagado pela lembrança do frio e do desamparo que sentirá na dependência dos fundos. Vocês fizeram suas escolhas,
disse ele, encerrando o encontro. Naquela tarde, sentados na varanda como faziam há 40 anos, o casal refletiu sobre as falhas na criação dos filhos. Francisco concluiu que talvez tenham dado tudo fácil demais, ou que, simplesmente, algumas pessoas nascem com uma índole que o amor não consegue moldar, restando-lhes apenas o consolo da companhia mútua. 6 meses se passaram e a fazenda florescia sob uma nova administração, baseada no respeito e na dignidade restaurada de Arnaldo e de toda a equipe. O dinheiro recuperado, somado à indenização milionária, colocará o casal em uma posição de riqueza que nunca haviam almejado. Marina entrou no quarto com um envelope oficial, trazendo o extrato que confirmava a vitória total na justiça. Francisco, chegou uma carta do banco. Precisamos decidir o que fazer com tudo isso, disse ela, lembrando da promessa feita nos tempos de privação, quando sonhavam em transformar aquela dor em algo produtivo. Francisco sorriu, lembrando-se perfeitamente da conversa na pequena dependência. Ele olhou para a esposa, a verdadeira parceira de uma vida de lutas, e confirmou o compromisso de usar a fortuna para proteger outros idosos de abusos semelhantes. Você disse que queria ajudar outros idosos que passam pelo que a gente passou, recordou ele. Assim, o império que os filhos tentaram destruir renasceu não apenas como uma fazenda de minério, mas como um farol de esperança e justiça, provando que o suor de Francisco e a doçura de Marina eram, afinal, o tesouro mais valioso daquela terra. A ideia de Marina não era apenas uma estratégia de superação, mas uma missão de vida que ressonou profundamente no peito de Francisco. Ela propôs transformar parte da fazenda em um refúgio para idosos que, assim como eles, haviam enfrentado o abandono e a ingratidão dos próprios filhos. Que tal transformarmos parte da fazenda num lugar especial para idosos que foram abandonados pelos filhos, sugeriu ela, com os olhos brilhando diante da possibilidade de criar um santuário de dignidade. Francisco, emocionado, abraçou a esposa e compreendeu que estavam prestes a construir algo muito maior do que cercas e plantações, estavam construindo o recanto da esperança dourada. Ao consultar o Dr. Roberto sobre a viabilidade do projeto, o casal recebeu um apoio entusiasta e a confirmação de que a iniciativa era perfeitamente legal e nobre. O advogado estimou que, com R$ 500 mil, poderiam erguer as instalações e contratar uma equipe especializada para garantir o bem-estar dos novos moradores. Francisco e Marina sabiam que possuíam recursos de sobra para transformar aquele sonho em realidade imediata. Dr. Roberto, vamos começar ainda esta semana, decretou Francisco, sentindo que cada centavo recuperado da ganância de seus filhos ganharia agora um propósito sagrado de carinho e acolhimento. A notícia da construção do recanto correu à região, atraindo a atenção de Marcos, o filho caçula, que buscava desesperadamente uma forma de redenção. Ele apareceu na varanda com um semblante humilde, dirigindo um carro simples após vender quase todos os seus bens para quitar a dívida moral e financeira com os pais. Pai, posso falar com o senhor? Quero trabalhar aqui de graça para ajudar a cuidar dos idosos, implorou ele. Francisco viu a sinceridade no arrependimento do filho e, embora a ferida ainda fosse profunda, decidiu dar-lhe uma chance de reconstruir seu caráter através do serviço ao próximo. A condição para que Marcos integrasse o projeto era um exercício diário de humildade e aprendizado. Ele deveria morar na fazenda e compartilhar as refeições com os idosos, ouvindo suas histórias e enfrentando o reflexo de seus próprios erros nas vozes daqueles que foram injustiçados. Não é castigo. É educação para você aprender o que é amor de verdade, explicou Marina suavemente. Marcos aceitou o desafio de cabeça baixa, ciente de que ouvir os relatos de outros pais sobre filhos ingratos seria o remédio amargo, porém necessário, para curar a própria alma corrompida pela ambição dos irmãos. O primeiro morador a chegar foi seu Benedito, um homem de 70 anos que trazia apenas uma mala pequena e um coração estilhaçado pela expulsão imposta pelo próprio filho. Ao ser recebido pessoalmente pelo casal, ele demonstrou a desconfiança típica de quem foi ferido por quem deveria protegê-lo. Casa. O senhor não é hóspede, é família, garantiu Marina, abrindo as portas de um novo lar onde o afeto era a regra, não a exceção. Em pouco tempo, o recanto foi preenchido por histórias semelhantes, como as de Dona Esperança e seu Getúlio, transformando o sofrimento coletivo em uma poderosa rede de cura. Certa tarde,
Enquanto ajudava seu Benedito a cuidar de uma horta de tomates, Francisco foi questionado sobre como conseguia manter tanta bondade após ter passado por tamanha traição. A resposta de Francisco revelou a sabedoria de quem escolheu a luz em vez do rancor. Porque eu sei o que é ser abandonado. Aprendi que raiva sem amor vira veneno. Raiva com amor vira justiça, ensinou ele. Observando de longe, Marcos sentia o peito apertar ao ver o pai converter a pior experiência de sua vida em um legado de generosidade, provando que a verdadeira riqueza da fazenda não estava no minério, mas na alma de quem a possuía. A rotina no Recanto da Esperança Dourada trouxe uma constatação profunda para Marina. Durante um jantar na varanda, ela comentou com Francisco sobre a felicidade genuína que emanava daqueles idosos, contrastando drasticamente com o destino amargo de seus filhos biológicos. Enquanto Rodrigo definhava na prisão e Juliana vivia isolada em sua própria amargura, os moradores do recanto riam e cuidavam uns dos outros. Sabe por que eles são felizes? Porque aqui eles têm o que todo ser humano precisa, propósito e amor. E nossos filhos? Nossos filhos têm dinheiro, mas perderam a alma, refletiu Francisco, contemplando a nova família que a vida lhe dera. 6 meses após a inauguração do projeto, o silêncio de Juliana foi finalmente rompido por um telefonema carregado de melancolia e vazio. Ela confessou ao pai que, apesar de ter recuperado sua estabilidade financeira e viver em um apartamento luxuoso na capital, a infelicidade a consumia diariamente. Pai, sou eu, Juliana. Estou infeliz. Todo dia eu acordo e lembro do que fizemos e fica um vazio aqui dentro, admitiu ela, com a voz embargada pela culpa que o dinheiro não era capaz de silenciar. O contraste entre sua vida materialista e a paz que reinava na fazenda era agora o seu maior castigo. A pergunta que Juliana hesitou em fazer finalmente ecoou no telefone, carregando o peso de meses de remorso. Quero saber se o senhor pode me perdoar, pediu ela, buscando uma absolvição que a livrasse do fardo de sua própria crueldade. Francisco permaneceu em silêncio por alguns instantes, observando pela janela a cena de Marcos ajudando seu Benedito e Dona Esperança ensinando o crochê a Dona Rosa. Ele via a vida florescer em harmonia no quintal onde antes houvera sombras, e percebeu que o perdão era uma jornada que cada um deveria trilhar por conta própria através das ações. Ao olhar para o Recanto da Esperança Dourada, Francisco compreendeu que a justiça havia sido feita de forma plena e poética. Seus filhos haviam tentado roubar-lhe o chão, mas acabaram perdendo o céu de suas próprias vidas. Ele respirou fundo, sentindo o aroma da terra molhada e a paz de quem recuperou não apenas a propriedade, mas a honra. Juliana, o perdão não é um papel que eu assino, pensou ele, antes de responder com a voz firme de quem encontrou a redenção na caridade. O império construído com as próprias mãos agora pertencia aos que sabiam o valor de um abraço. E ali, naquela terra fértil de amor, Francisco e Marina finalmente encontraram o seu paraíso. Francisco observou o horizonte da fazenda, sentindo que a paz finalmente havia se estabelecido onde antes residia apenas a sombra da dor. Diante do pedido de perdão de Juliana, ele compreendeu que a aceitação não era algo que ele pudesse simplesmente conceder como um documento, mas algo que ela deveria cultivar dentro de si através de novas atitudes. Juliana, perdão não é algo que eu dou ou nego. Perdão é algo que você conquista. Faça alguma coisa boa com sua vida. Pare de pensar só em você, aconselhou ele. Ao ser questionado se a aceitaria de volta caso ela mudasse, Francisco foi categórico. Se você fizer isso de verdade, não vai precisar da minha aceitação. Vai ter a sua própria. Após o término da ligação, Marina aproximou-se do marido, compartilhando o silêncio reflexivo da varanda. Francisco admitiu que não sabia se a filha retornaria, mas sentia que havia plantado uma semente necessária em um solo que antes era estéril. Naquela noite, os sons da fazenda eram sinfonias de vida, risos vindos da sala comum do recanto e o som de um violão ao longe. Marina, você acha que fizemos a coisa certa? Transformar nossa dor em amor, perguntou ele. Com a sabedoria de quem enfrentou a tempestade, ela respondeu com firmeza, claro que fizemos. As melhores coisas da vida nunca são fáceis, selando o pacto de união que nenhum ato de ingratidão fora capaz de romper. 2 anos se passaram desde que o Recanto da Esperança Dourada abriu suas portas, e a vida na fazenda agora transbordava propósito.
Francisco acordou celebrando os 40 anos de união com Marina, observando pela janela os idosos que agora formavam sua nova e grande família. A comunidade de amor que criaram tornará-se um santuário de dignidade. Na cozinha, Marina o chamou para ler uma carta emocionante de Dona Cleide, uma moradora que chegará destruída pelo abandono. Francisco, vem ver isso. É da Dona Cleide. A filha dela apareceu, pediu perdão e quer trazer os netos para conhecê-la, relatou ela, com lágrimas de alegria nos olhos. A transformação operada pelo recanto ia além do acolhimento físico, ele estava promovendo milagres de reconciliação em diversas famílias da região. Francisco sorriu ao perceber que o exemplo de dignidade do casal estava confrontando a consciência de outros filhos ingratos. O recanto está curando famílias inteiras. Não só os idosos que chegam aqui. Está fazendo os filhos perceberem o que estão perdendo, observou Marina. A dor que um dia os paralisou tornará-se o adubo para uma colheita de perdão que se espalhava para muito além das cercas da propriedade. Marcos, que agora coordenava as atividades do recanto com dedicação e humildade, aproximou-se da casa principal com uma notícia que elevaria o projeto a um novo patamar. Ele trazia um documento oficial informando que o governo estadual escolhera o Recanto da Esperança Dourada como modelo a ser replicado em outras regiões. O que houve? Perguntou Francisco, ao que o filho respondeu ofegante. O recanto foi escolhido como modelo. O governo quer criar parcerias para levar essa ideia a outras 10 cidades. A proposta validava o sonho de Marina de transformar o sofrimento em uma política de carinho e respeito para centenas de outros idosos. Ao ler a carta do secretário de Assistência Social, Marina relembrou os dias sombrios na dependência pequena, onde a luz e a água eram apenas lembranças. Lembra quando estávamos dormindo naquela dependência pequena, sem luz, sem água? Você disse que queria usar nossa dor para ajudar outras pessoas. Olha no que deu, recordou Francisco, sentindo o peito apertar de orgulho. O legado deles não era mais apenas uma fazenda ou um depósito de minério, mas uma revolução silenciosa de afeto que agora ganharia o Estado, provando que a justiça divina e a humana haviam finalmente se encontrado. O momento de maior impacto, no entanto, ocorreu com a chegada de um carro desconhecido no pátio da fazenda. Juliana desceu do veículo, mas sua postura não carregava mais a arrogância de outrora, ela vestia roupas simples e trazia no rosto uma serenidade inédita. Pai, mãe. Trouxe algumas pessoas para conhecer vocês, anunciou ela, visivelmente nervosa. Do carro, desceram 3 crianças pequenas e uma jovem coordenadora de um orfanato. Juliana revelou que, seguindo o conselho do pai, vendera seu apartamento de luxo para reformar uma instituição abandonada e dedicar sua vida ao voluntariado. A surpresa de Francisco e Marina foi imensa ao ouvir o relato de Patrícia, a coordenadora que acompanhava Juliana. Ela confirmou que a filha do casal agora trabalhava diariamente com as crianças, sendo amada por todos no orfanato. Vendi meu apartamento e usei o dinheiro que sobrou para reformar o lugar. Ajudar os outros cura a gente por dentro. Cada criança que sorri para mim é como se apagasse um pouco da maldade que eu fiz, confessou Juliana. O vazio que ela sentia fora preenchido pelo serviço desinteressado, provando que a semente plantada por Francisco finalmente havia germinado em solo fértil. Uma das crianças aproximou-se de Francisco com a curiosidade pura da infância, fazendo a pergunta que selaria a redenção daquela família. O senhor é o vovô que a tia Ju tanto fala. Ela disse que o senhor perdoa as pessoas que fazem coisa errada, disse o menino de 6 anos. Francisco ajoelhou-se para ficar na altura da criança, olhando nos olhos de Juliana e sentindo que o ciclo de amargura estava encerrado. Perdoo sim, meu filho. Quando a pessoa se arrepende de verdade e tenta ser melhor, igual ela fez, respondeu ele, oferecendo a validação que a filha tanto buscava através de suas novas obras. Francisco levantou-se e envolveu Juliana em um abraço longo e restaurador, onde as palavras tornaram-se desnecessárias diante do gesto de perdão genuíno. Bem-vinda de volta, minha filha, sussurrou ele, enquanto ela desabava em lágrimas de gratidão. Juliana agradeceu pela segunda chance, recebendo o conforto final de seu pai. Família sempre tem segunda chance. Naquela manhã dourada, o império de Francisco e Marina completou sua obra mais difícil,
não apenas recuperou a terra e a justiça, mas resgatou as almas de seus filhos, transformando uma tragédia de ganância em um eterno monumento ao amor e à misericórdia. Marina aproximou-se e envolveu o marido e a filha em um abraço coletivo, sentindo o calor de um recomeço que parecia impossível meses atrás. Agora somos uma família completa de novo, declarou ela, com a voz embargada pela emoção de ver os laços sendo reatados. Francisco, no entanto, manteve o olhar fixo no horizonte, pensando no filho que ainda restava nas sombras daquela história. Quase completa. Ainda falta o Rodrigo, corrigiu ele, sentindo que o ciclo de redenção ainda possuía uma lacuna dolorosa a ser preenchida pelo tempo e pelo arrependimento verdadeiro. Marcos, percebendo a preocupação do pai, revelou que Rodrigo havia deixado a prisão no mês anterior, mas escolhera o anonimato e a distância. Pai, o Rodrigo saiu da prisão o mês passado. Ele está morando numa cidade pequena do interior, trabalhando como vendedor numa loja de materiais de construção, explicou o caçula. Francisco quis saber se o filho estava bem, ouvindo que Rodrigo mudará drasticamente, tornando-se um homem humilde e silencioso. Marina sugeriu uma tentativa de contato, mas Francisco, sábio em sua dor, preferiu esperar, não. Se o Rodrigo quiser voltar, ele sabe onde estamos. Aprendi que o perdão tem que vir do coração, não da obrigação. A tarde na fazenda transformou-se em uma celebração vibrante, onde as gerações se misturavam em uma sinfonia de alegria. As crianças do orfanato trazidas por Juliana trouxeram uma energia jovem que contagiou os idosos do Recanto da Esperança Dourada. Dona Esperança ensinava o artesanato de bonecas de pano enquanto seu Benedito narrava as lendas da terra para os meninos atentos. Marina, observando a cena comovente, compartilhou sua percepção com o marido. Francisco, você percebe o que construímos aqui? Uma família gigante, não de sangue, mas de escolha. Naquela varanda, que outrora fora palco de uma traição cruel, a família agora se reunia para projetar o futuro com esperança. Juliana, inspirada pela convivência entre os órfãos e os idosos, propôs a criação de um projeto integrado que unisse permanentemente as duas instituições. Pai, quero fazer uma proposta. Que tal criarmos um projeto integrado? O orfanato e o recanto trabalhando juntos, sugeriu ela. Marcos entusiasmou-se imediatamente com a ideia de avós e netos de coração se apoiando mutuamente. Francisco sorriu para a filha, validando sua mudança. Juliana, essa pode ser a melhor ideia que você já teve na vida. Quando a noite caiu e a agitação da festa deu lugar ao silêncio estrelado do campo, Francisco e Marina ficaram a sós na varanda, resgatando as memórias do dia em que o mundo deles parecia ter acabado. Ele relembrou a pergunta desesperada que Marina fizera no auge da tempestade sobre o que teriam feito de errado na criação dos filhos. Marina, lembra da pergunta que você me fez naquele dia terrível? Agora eu sei a resposta. Não fizemos nada errado. Só precisávamos passar pela tempestade para descobrir do que éramos feitos, afirmou ele, segurando a mão daquela que nunca o abandonou. Marina concordou, compreendendo que a essência deles fora forjada em um material que a ganância não pôde destruir. Descobrimos que éramos feitos de amor. Amor que resiste a tudo, que transforma a dor em esperança e constrói família onde não tinha, completou ela. Eles olharam para o céu limpo, sentindo que a utilidade de suas vidas havia sido amplificada pela diversidade. O que os filhos planejaram para ser o fim da linha para os pais, tornou-se, na verdade, o solo fértil para uma obra que mudaria o destino de dezenas de outras pessoas esquecidas pela sociedade. Francisco respirou o ar puro da propriedade que quase lhe fora roubada, ouvindo o som da respiração tranquila daqueles que agora dormiam sob sua proteção no recanto. Ele sentiu uma gratidão profunda pela resiliência de sua companheira e pela capacidade que tiveram de não se deixarem amargar. Marina, obrigado, sussurrou ele. Ao ser questionado sobre o motivo daquele agradecimento específico, ele explicou, por ter transformado os piores dias da nossa vida nos melhores dias da vida de dezenas de outras pessoas. Ela, com a modéstia de sempre, corrigiu, nós transformamos, juntos, como sempre. O legado que estavam deixando para trás era agora imensurável, transcendendo os limites físicos da fazenda ou o valor financeiro do minério escondido no solo. Eles haviam construído um refúgio onde a dignidade era a moeda corrente e o afeto era o único imposto cobrado.
Francisco percebeu que a traição dos filhos, embora amarga, fora o catalisador necessário para que eles saíssem da zona de conforto e olhassem para a dor do mundo, encontrando ali sua verdadeira vocação. A redenção de Marcos e Juliana era o bônus de uma jornada de justiça que não buscou apenas o castigo, mas a correção de rotas. Francisco sabia que, mesmo que Rodrigo nunca voltasse, a lição de amor que a fazenda exalava chegaria até ele de alguma forma. A família de escolha que Marina mencionara era o testemunho vivo de que o sangue pode falhar, mas o espírito humano, quando guiado pela retidão, é capaz de regenerar laços e criar comunidades onde antes só havia desolação. A história de Francisco e Marina encerrou-se com a certeza de que o maior tesouro não estava nas profundezas da terra, mas na varanda de casa, no aperto de mão e na paz de uma consciência limpa. Eles haviam vencido a ganância com a generosidade e o ódio com o perdão produtivo. Ali, sob as estrelas, o casal que quase perdeu tudo descobriu que, ao abrir as mãos para ajudar os outros, acabaram recebendo o mundo de volta em forma de amor eterno. Fim da história. Concluiu o silêncio da noite, enquanto a esperança dourada brilhava para sempre naquelas terras.